Crente kosher. Você já fez esse teste para saber se você é um crente kosher? Muitas pessoas sabem o que é um animal kosher, um quadrúpede kosher, um peixe kosher, mas muitas dessas pessoas também não sabem se ela é kosher. E esse teste, ele está na sua Bíblia. E hoje eu convido você a fazer o teste, para que você saiba se você é um crente kosher, se o seu pastor é um crente kosher, se o seu rabino, aquele que te ensina a palavra, se é um crente kosher. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje vamos fazer o teste de kasherut, ou teste kosher. Será que somos crente kosher? Será que o nosso pastor, o nosso rabino, ou aquela pessoa que nos ensina a palavra de Deus é um crente kosher? Quando se fala em kosher, logo se lembra dos alimentos, né? Por exemplo, nós sempre temos falado aqui, porque a Bíblia fala, e isso é um tema bastante sério, que as pessoas, na maioria, ignoram, mas é um aviso, né? A carne de porco. A carne de porco, ela não é kosher. Por quê? O que é kosher? Kosher quer dizer, ou kasher, depende, tem pessoas que falam de kosher, outras falam kasher. A carne kasher, ou o animal kasher, é o animal puro, o animal permitido para consumo. E é tão importante que antes da Torá ser escrita e entregue a Moisés, muito antes, lá na época de Noé, Deus já mandou ele separar os casais de animais puros e impuros, ou seja, kasher e não kasher. E eles estavam na mesma arca, olha que interessante. Isso é bastante profético. Entraram na mesma arca animais permitidos e não permitidos. Da mesma forma, temos nas sinagogas, nas igrejas, nas congregações, crentes kosher e crentes não kosher. Crentes que estão se purificando na palavra e crentes que não estão se purificando na palavra, por mais que sejam esforçados no seu ministério. Então, tratando primeiro, explicando a questão da carne kosher, nós vamos conseguir fazer o teste lá no Novo Testamento, como chamam, né? A Brit Hadashah, Nova Aliança, alguns chamam de Novo Testamento. No finalzinho aqui do vídeo, nós vamos fazer esse teste para você saber se você, ou melhor, eu vou mostrar o teste, né? E você vai então fazer o seu teste, é uma autoavaliação que você vai fazer de acordo com um versículo e você vai saber se você é um crente kosher ou não, se o seu pastor, seu rabino é um crente kosher ou não, ok? Muito bem, para quem não entende o que é kosher, eu vou brevemente explicar. Kosher é todo aquele animal que Deus permitiu que fosse usado como alimento. No entanto, as pessoas, muitas delas, atribuem essas regras, ao povo judeu. Isso é para o judeu e não para mim. Então as pessoas comem do alimento não kosher, o alimento que não é permitido. Mas o povo de Deus, seja judeu ou gentil, deve comer, deve obedecer, deve comer aquilo que é kosher. Não é obrigado, mas ele não deve, o que ele não pode é comer aquilo que não é autorizado, que não é kosher, que não é adequado para ele, segundo as escrituras sagradas, ok? E mesmo assim as pessoas comem, e mesmo assim tem pessoas na igreja, na sinagoga, nas congregações, que estão lá também, mas não fazem nada do que Deus manda. Da mesma forma como na Arca de Noé tinha animais puros e impuros, da mesma forma nas congregações também há crentes puros e crentes impuros. E nós precisamos de nos kasherizar, precisamos de estar kasherizado. Para que se entenda, então, eu vou dar um exemplo aqui. A carne de porco. A carne de porco, ela não é kasher, como tantas outras. Qual que é a regra? E isso é muito importante para que você entenda. Porque tem muitas pessoas que fazem uma parte e não fazem a outra, ok? No mundo, no cristianismo,
Eles fazem uma parte, mas não fazem a outra. No judaísmo, eles fazem a parte que os cristãos não fazem e não fazem aquelas que os cristãos fazem. E olha como que é a regra de kasherut, ou a regra, né, para o consumo de alimento kasher, ela tem duas vertentes importantes. Por exemplo, como saber se um animal é puro ou impuro? O animal, ele deve ruminar e também ter o casco fendido, dividido. Então veja só, o boi, ele rumina, ele cumpre uma parte. E agora, e o casco dele? O casco dele é fendido. Então ele cumpre os dois requisitos. Ele é um animal que você pode comer, ok? O porco, ele tem um casco fendido, ele cumpre um requisito, mas ele não rumina. Ele não é kasher. Ah, mas ele tem um casco fendido, ele faz uma parte, ele cumpre uma parte, mas o kasher cumpre os dois requisitos. A mesma coisa para peixes. O peixe tem que ter escama e barbatana. Se o peixe tiver só escama e não tiver barbatana, não é kasher, não deve ser comido. Se o peixe tiver só barbatana e não tiver escama, também não serve para consumo. Não é kosher. Essa é a regra, você pode ver lá em Levíticos capítulo 11, as regras para a alimentação. Então, veja que interessante, eu vou focar um pouquinho no porco para nós entendermos. Porque essa carne de porco, ela é usada na mesa de muitos como alimento, inclusive de crentes. Só que Deus disse que não é. Aliás, Isaías 65, Isaías 66, depois você dá uma lidinha lá e você vai ver o que Deus disse que vai fazer no final dos tempos com quem come carne de porco. Mas aí é uma outra questão. Agora vamos tratar do crente kasherut, o crente que é aprovado por Deus, de uma certa forma, né? Estou fazendo uma analogia. Né? O crente, seja ele judeu, seja ele cristão, seja crente, é o que crê em Deus. Ele pode estar nessa classificação, porque o porco ele tem uma parte, então ele parece alimento. Ele tem um casco fendido, mas ele não rumina, ele não serve. E tem muita gente que tem uma parte e não cumpre a outra parte. Então convido você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, olha só, é do Novo Testamento, como chamam, né? Novo Testamento, para ninguém dizer, né, que Antigo Testamento, e para mim não tem Antigo Testamento, tem Antiga Aliança, Nova Aliança, a lei de Deus, ela é anterior a essas alianças e será posterior a elas também, quando tudo se consumar. Muito bem, né? Yeshua disse que a lei de Deus não passaria até que o céu e a terra passassem, a lei de Deus não passaria. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, veja o que diz aqui. É um versículo para você fazer o teste. Aqui está a perseverança dos santos. Então veja só, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? São os que estão registrados aqui. Esses são os santos, os permitidos, os que têm parte com Deus. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Esse é o crente kasher, o crente permitido. Ele não é igual ao porco, que só tem uma parte. Ele tem um casco fendido, mas ele não rumina. Não. O crente kasher, ele guarda os mandamentos de Deus. Não diz que foi abolido. Se ele diz que os mandamentos de Deus foram abolidos, ele não faz parte. Ele é como o porco com o casco rachado. Com o casco fendido. É fendido, mas ele não rumina. E olha que interessante, ruminar de uma forma
alegórica, nós podemos pensar também de você ficar o quê? Ruminando a palavra, ruminando a lei de Deus no seu coração, pensando o que Deus manda você meditar na lei de Deus de dia e de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. O primeiro item, guardar os mandamentos de Deus. Primeiro. E depois que ele guarda o mandamento de Deus, ele acrescenta o quê? A fé em Jesus Cristo. Então, o cristão, muitas das vezes, ele tem a fé em Jesus Cristo. Tem uma parte, mas não guarda os mandamentos de Deus porque os pastores falam que foi abolido. O judeu tradicional que não crê em Yeshua, ele tem o mandamento de Deus, mas não tem a fé em Yeshua. Também não se... por mais incrível que pareça, se torna um judeu não kosher. Então você tem que ter esse testemunho. E eu gosto de dizer sempre, eu quase sempre estou dizendo, que a palavra de Deus ela se repete, ela não é só uma vez, é um versículo isolado. Não, eu vou trazer outro versículo para você que é muito parecido com esse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E é final de tempo, é algo futuro. E aí está contando que a terra socorreu a mulher e a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E aí, olha a ira do dragão. Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher, profeticamente, representa a comunidade dos salvos, dos santos, que as pessoas chamam de igreja, a Bíblia chama de kahal, né, no hebraico, é a congregação. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, né, os que têm a fé. Mas quem são? Não é eu que vou falar, é o próprio versículo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, mais uma vez aqui, veja que o dragão não está irado com quem não é kasherut. O dragão não está irado com quem crê em Jesus, mas não crê na lei de Deus. O dragão não está irado com quem crê na lei de Deus, mas não crê em Jesus ou Yeshua. O dragão está irado contra os que são kasherut, os que são permitidos, os que são escolhidos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Então, fique aí, esse é o teste para você fazer. Se você é um crente kasherut, se você é um crente kosher, um crente permitido, que tem as duas qualificações. O quadrúpede kasher é aquele que tem o casco fendido e rumina. O peixe kasher é aquele que tem barbatana e escama. E o crente kasher é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Eterno te abençoe e o Eterno permitindo, estaremos de volta numa outra oportunidade.